Olá, seja muito bem-vindo. Se você está na busca de uma logo para corretor, você está perdidaço, só vê aquelas casinhas americanas, ou que não tem o sentimento que você precisa colocar para o seu público, você chegou no lugar certo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que a gente pode sair de uma logo que é mais ou menos assim, tá? Ela é meio buscada, normal, padrãozona, para uma logo que é mais conceitual, que tem tudo a ver com o Dias. O Dias Simões é um corretor de alto padrão na cidade de São Paulo. Então, imagina que isso, a gente está falando da cidade mais rica do país e a gente tem que colocar um alto padrão nele, para que as pessoas percebam isso e que ele seja diferente do mercado, porque a concorrência em São Paulo é absurda. Então, se você quer entender e quer criar sua marca desse jeito, nesse conceito, do jeito que a gente está criando do Dias aqui, ó, tem um QR Code aqui do lado que a gente pode começar agora mesmo. A gente pode começar a elaborar sua marca agora mesmo e fazer com que ela seja a referência no mercado. Todas as marcas que eu elaboro aqui, primeiro que você consegue registrar, eu sempre trabalho para que você consiga registrar a marca. Registro de marca, só para você entender, é como se fosse se tivesse um seguro dela por 10 anos. Ninguém pode copiar ela, ninguém pode fazer algo parecido com ela, e se alguém fizer, você ganha uma grana violenta ainda. Então, porque são direitos autorais. É sua, a marca é sua, você precisa ter o direito sobre ela. A mesma coisa a gente está falando, por exemplo, marcas grandes, tá? Coca-Cola da vida. Ninguém pode copiar nem a fórmula da Coca-Cola, porque senão é briga judicial. Essa é a marca da Dias Simões, eu vou te mostrar como é que foi feito desde a pesquisa, para você entender como é que foi feito muito mais coisas. Vamos lá no Chrome, para que a gente pesquisa justamente isso. Logo para corretor. Eu sei que você chegou nessa parte porque você pesquisou nisso, então você já tinha visto algumas coisas, já tinha visto alguns materiais. Deixa eu só compartilhar aqui. Tá tudo certo, tô compartilhando com você. Via casinha americana, casinha assim, não tem muito diferença no mercado, então a gente não consegue sair do padrãozão. Qual que é o grande problema disso, tá? Você viu que eu tenho outras abas aqui no Chrome, né? Eu vou te mostrar por que eu tenho outras abas. Que, primeiro, você fica naquele padrão que todo mundo já conhece, que é de baixo, sabe? É baixo padrão. Então as pessoas não é. Você não vai vender a causa de alto padrão de R$ 1 milhão. Não tem como. As pessoas vão olhar para você desse jeito. Pô, ele vende só casas mais simples. Não vende causas que eu entro lá, já me sinto bem, que eu tenho. Não, são casas para arrumar. A gente já sabe disso. Então tem a diferença no mercado. O mercado já vê disso. Uma pesquisa feita pelo Cresce mesmo fala que a identidade visual está muito relacionada com o nível que as pessoas enxergam essas pessoas. Então, se você entende um pouco disso, se você sabe, quer mostrar um pouco diferente, que você é diferente do mercado, invista na sua marca. Não tô falando nem para fazer comigo, tá? Tô falando para você pensar numa maneira diferente. Para começar, sair do preto e dourado. Já ajuda bastante, porque dourado é muito difícil de aplicar, tá? Na internet até que funciona, até que você vai conseguir algumas coisas. Mas eu sairia, colocaria uma coisa, um dourado mais queimado, um bronze, que é o caso aqui que a gente está falando do Dias Simões. Então, trazer essas diferenças para a marca, porque senão você vai ficar no óbvio. E no óbvio, tô te mostrando, vai ficar complicado aqui. Mas o que eu vou te mostrar agora, o que foi pensado no Dias Simões? Vou compartilhar meu Illustrator com você, e depois eu volto ali no Chrome, tá? Pode ficar sossegado que eu vou voltar ali. Uma das coisas principais é que o Dias é português, tá? O Dias é brasileiro, tá? Mas a descendência, Dias Simões, são um nome justamente português. E ele já é conhecido por isso. E aí, o que a gente queria passar de requinte? Você tá vendo que aqui é justamente essa torre, tá? Essa torre, para te passar o nome exato dela, é a Torre de Quintela, que é na região onde se nasceu o nome Dias, tá? É daquela região. Então eu peguei uma coisa que já estava no nome, que já estava inerente na marca dele, que já estava com ele já, e acrescentei no estilo que mas vou colocar uma torre ali, não vai ficar muito com sentido, porque vai ficar muito fechada a marca, né? A gente vai ficar, poxa, uma torre, não sei o quê, tem sentido com São Paulo, lembra? Alto padrão que a gente tá falando, mas vai ficar muito limitado. Só que a maneira com que a gente coloca, né, muda diferente. Piano, uma coisa mais clássica, mais direta, sem aquela frescura toda. Então a gente coloca que é uma coisa mais clássica, porque o Dias, ele se comporta elegantemente nas coisas dele. Eu vou compartilhar com você depois no Instagram, você vai ver que o jeito dele, o comportamento dele é todo social, ele só coisa de alto padrão, para fazer uma visita você tem que agendar com ele. É uma coisa muito requintada que ele precisava colocar como referência no mercado. Lógico,
A gente tá falando de um mercado que é muito competitivo, tá? Então não entenda que é aquele mercado que eu só vou, consigo ir para outros locais. Não, ele se fechou sendo exclusivo da Cirela, porque ele fez uma parceria e ele consegue atender melhor as pessoas, então ele consegue ficar desse jeito. Então a marca, a gente pode ver que essa sofisticação tá aqui, ó. A letra, tá vendo que não é aquele muito comercial, é um pouco mais sério, é um pouco mais sofisticado? Pensa na Louis Vuitton, tá? Bolsas Louis Vuitton. Louis Vuitton, aquela marca dela, o jeito dela escrever é por causa para ela ser mais rebuscada, para ser mais forte. Exatamente. E o nome que a gente, a cor que a gente, desculpa, que a gente escolheu é um bronze. Por que não dourado? Você viu. Dourado joga tudo para baixo, joga tudo. Então um bronze é uma coisa mais sofisticada, você pode ver que em casa mesmo, de alto padrão, não se tem dourado, tá? Não existe dourado. Tem um detalhe, alguma coisa, mas não tem. Não é que nem Imperial antigamente, não existe. Então aqui tá um exemplo disso. E eu vou voltar lá com você no Chrome, porque eu vou te mostrar justamente dele aqui do lado. Esse é o Instagram dele, tá? Então se você não segue o Dias, esse é o Dias Simões. Ele tem, ó, você vê, ele tem poucos seguidores, mas ele chega bastante gente. E aqui, quando eu apresentei, essa marca é de 2023, tá? A gente tá falando de 3 anos atrás, que foi elaborada, e só em 2024 eu publiquei ela. Lembra que eu falei pra você do nome? É por causa da província, ó, Três das Montes. Que daí lá tem essa torre que eu falei pra você, que é a Torre de Quintela, que é essa torre aqui, que onde mora, e lá aí surgiu o nome do Dias, tá? O sobrenome Dias vem de lá, então a raiz genealógica. A gente foi buscar a raiz genealógica da pessoa para entender como a gente poderia ser referência no mercado com relação a isso. E aí tem também o outro Simões, que é uma parte da Simão de Portugal, da Idade Média. E aí por isso da técnica dos pianos, que às vezes os melhores pianistas, por um tempo na Idade Média, eram de Portugal. Então tá vendo que eu tô ligando duas coisas ao mesmo tempo, sem precisar, nossa, mas eu vou fazer aquele padrão? Não, aqui eu tô falando de uma torre. E torre, a gente sabe, né? Você sabe que é um simbolismo segurança. As pessoas não colocam uma torre num castelo por causa de, eu acho bonito esteticamente. Isso há 2, 3 mil anos não existia isso. É por causa de segurança, para se proteger. Então, a gente tá falando duas coisas ao mesmo tempo aqui. Proteção, que ele tem uma raiz disso, ele pesquisa sobre as pessoas, ele é forte e ele é um diferente no mercado. Que ele não fica colocando muito rococó, muita informação nem nada. É o Dias. Eu falo assim, o Dias ele é referência por causa disso, para ele chamar a atenção das coisas mais simples. Mas eu sei que será aqui por causa da apresentação e vamos nela, tá? Então, trazer esse jeito mais provençal, trazer esse jeito mais, a gente pode falar, mais antigo, é o que faz a marca dele ser diferente, porque todo mundo hoje vai para casinha, vai para jeito mais simples, linhas mais retas. Então, a gente trazer um pouco mais de informação faz com que ele se torne a referência por ser mais simples. Então toda a arquitetura, todo o design que foi feito da marca foi pensado justamente nessa quintela. E aí as aplicações a gente consegue ver que daí se torna praticamente um vinho de tão puro, tá entendendo? A gente consegue trabalhar só a letra, só a marca e tem esse contraponto. Então fica um marrom, fica um bronze, fica muito mais limpo. E as aplicações, a gente sempre pensar no melhor atendimento. Essa daqui, se você é corretor, tá? Uma dica bem importante. Isso aqui você vai ver algumas dicas bem importantes para corretor nessa apresentação aqui. Sabe quando a pessoa vai visitar o apartamento? Se você tiver essa plaquinha aqui para deixar em cima da mesa, porque às vezes a pessoa vai, ou mesa, ou local ali que a pessoa está visitando, às vezes a pessoa vai tirar foto, tá? Então, de alguma coisa que ela gostou, que ela tá vendo, apartamento para comprar, alguma coisa assim. Então imagina que na foto que ela foi ver daqui a 2 anos que ela comprou o apartamento, ela vê que tem uma plaquinha sua, que você que atendeu ela. Ela vai continuar te indicando pro resto da vida. É uma emoção. Então você tem que colocar como o melhor atendimento. Essa bandeirola, eu sempre ofereço, falo para meus clientes, tá? Então se você é meu cliente, você já conhece esse truque aqui. Antigamente, Estados Unidos faz isso até hoje, de colocar bandeira na onde você assume território. Imagina que na entrada, esse aqui seja um adesivo ou até um imã de alguma coisa que você possa colocar na entrada do apartamento, na entrada da casa, onde as pessoas se localizam que você está ali. Cara, isso faz uma diferença no mercado gigantesca. Você pode ver que na Nova York tem muitas dessas bandeiras para mostrar que, poxa, é o meu local, eu tô fincando a bandeira. O humano tem disso, de fazer essas coisas, de mostrar o poder. Então, você poder fazer isso, você colocar isso nos seus locais, vai com que você seja diferente. Segundo, vela. Lembra que a gente tem que trazer a sensação de um bom sentimento em todo momento para aquela pessoa?
Alto padrão é muito mais chato. Então, colocar um cheiro, colocar alguma coisa, oferecer um champanhe, oferecer alguma coisa, isso é normal. Só que colocar o cheiro do Dias. Ah, nossa, Deide, o que é? Mais um amadeirado. Homem é mais amadeirado, tá? Então, colocar uma coisa mais amadeirada, mais desse tipo, porque daí fica muito, mas muito, assim, a pessoa já pega no sentido dela, no sexto sentido dela, entendeu? Não fica só no visual, fica também no olfato, fica naquela coisa que no toque, então ela vai vendo que tem outras informações. E, obviamente, falo para você que a papelaria tem que ser uma coisa muito mais minimalista. Eu não posso jogar aquela informação gigantesca aqui e achar que a pessoa vai entender. Não, tem que ser uma coisa mais simples. Então a linha dele tudo é cinza e bronze. Também a mesma coisa, a aplicação da marca, né, nos materiais, não precisa ser gritante. Então a pasta que for, não precisa ser absurdamente gritante. Tem que ser uma coisa muito mais direta, muito voltada para o público ideal dele. Lembra? Alto padrão, não tem muito tempo para conversar, às vezes tem 10 minutos e a gente consegue fazer uma venda. Então a gente está falando de caneca, provavelmente no local tem uma caneca que a pessoa possa tomar café, possa tomar alguma coisa e colocar a caneca dele no local. Ah, mas é de 1 hora a visita. Se ele fizer essa plaquinha, tudo isso, imagina que vai chamar atenção porque ninguém faz isso. É o marketing pessoal dele. Então funcionando isso. Então a eco bag, obviamente, que faça com que tenha diferença para ele ver os materiais, ver tudo dele. E essa foi a marca do Dias. Eu espero que você entenda que cada marca tem o seu sentido, cada pessoa tem o seu sentido. Essa foi pensada exatamente por Dias, para que ele não precisasse pensar na marca. Tanto que você já viu, faz 3 anos que a gente elaborou a marca dele e não precisou ficar gritando para ele que ele era corretor de imóveis. Ali, na construção da marca, ao longo que ele vai aplicando, ao longo que ele vai mostrando, ele consegue ganhar mercado. Consegue ver a diferença e a pessoa consegue ver através de uma vela. Então, essa é a diferença. Se você quer uma marca desse tipo, ó, esse QR Code aqui que a gente pode elaborar a marca para você. Eu e você em conjunto. Então você viu que tem coisas que se ele se eu não fosse buscar na raiz do nome dele, não sairia. Isso é uma das técnicas de design que dá para ajudar você a vender mais. Então tem uma personalidade que você talvez não conheça, mas que está lá, impregnada em você, você nem imagina. Talvez você vai ver que tem de outros aqui, o Lindemann, por exemplo, você vai ver que às vezes uma tulha, que é como se fosse o nosso maracujá, tem uma florzinha que é um calmante. Então ela faz com que as pessoas fiquem mais calmas. Mas isso eu vou falar no outro vídeo, tá? Então fica tranquilo que nos próximos vídeos. Se você não viu um vídeo dessa série, ó, tem mais de 20 vídeos aqui no card que você possa ver, que é dessa parte, tá? Que você consiga ver 100 marcas elaboradas com conceitos diferentes. Você vai ver que tem cada coisa eu peguei de um jeito diferente, porque cada empresa tem a sua personalidade. Eu espero que você se inscreva no canal, dê o seu curtir, compartilhe com mais pessoas. Se você conhece um corretor, manda esse vídeo para ela, porque vai fazer toda a diferença para ela ser diferente no mercado. E eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau.